Ora bem, então, boa tarde a todos e todas. Eu queria começar, naturalmente, por agradecer o convite e dizer que, depois desta intervenção anterior, apesar de ter preparado mais ou menos aquilo que ia dizer, fiquei um pouco atrapalhado, porque falar de qualquer coisa que dá trabalho e tem a ver com o esforço de solidariedade, depois do elogio da preguiça e do egoísmo, torna-se um pouco difícil, mas vou tentar fazer isto. Quando me convidaram, eu não percebi muito bem qual a razão pela qual eu era convidado. Enfim, conheciam-me, fazia coisas diferentes. Presumi que a razão principal tivesse a ver com aquela que é a minha atividade principal, que é ser historiador de profissão. E foi por isso que pensei, de facto, em fazer uma intervenção que tinha a ver com as questões que se relacionam com a história, enfim, com o modo de olhar a história. Mas tratando-se de um TEDx que tem como tema Pelo Sonho é que Vamos, olhar a história da forma tradicional, isto é, olhando sempre como passado, ou como olhar sobre o passado, era qualquer coisa de... Não seria estranho, mas seria talvez um pouco contraditório. E, portanto, a minha proposta, que vou tentar cumprir dentro dos 18 minutos, já passou algum tempo, de facto será tentar, enfim, não digo mostrar ou demonstrar, mas pelo menos ver qual é a minha forma de olhar a história como futuro e não apenas como instrumento para olhar o passado. Eu começo por falar de um assunto, de um termo, do qual tomei conhecimento apenas há 3 ou 4 dias, quando comecei a preparar esta intervenção, e o termo é Carassius auratus. Carassius auratus, enfim, mesmo quem seja biólogo provavelmente não saberá a que é que me refiro. Eu também não sabia e presumo que portanto, tenha realmente de dizer o que é isto, não é? O Carassius auratus é o nome científico para aquilo que nós chamamos vulgarmente o peixinho vermelho, portanto, aquele peixinho que anda dentro do aquário. O peixinho vermelho tem uma característica que é visível, mas na qual nós habitualmente não pensamos. Tem um problema que até pode ter a ver com falta de inteligência. Podemos nós pensar, o peixinho dá uma volta no aquário e ao fim de poucos minutos, ou segundos, ou menos do que 2, 3 segundos, bate na parede do aquário. Dá mais uma volta e volta a bater na parede do aquário. E a impressão com que ficamos é que o peixinho não é muito inteligente e de facto, se bate e eventualmente se aleja, porque ele depois recua, não é? Dá um salto, é porque há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Bom, o que acontece é que o peixinho vermelho, chamado peixinho vermelho de aquário, tem uma memória que dura apenas 3 segundos. E, portanto, quando chega ao final desse pequeno ciclo, já se esqueceu o que se tinham passado 3 minutos antes. E, por isso, volta a repetir o mesmo erro. Ora bem, era a partir deste ponto que eu queria passar para a necessidade e a forma como um uso diferente da memória nos permite ir para além do horizonte e da capacidade de transformação ou de mudança que o peixinho vermelho, coitado, é incapaz de ultrapassar. É, de facto, a memória, eu penso que a memória é o reconhecimento não só individual, mas coletivo, de um conjunto de processos que nós vamos acumulando ao longo do tempo, que faz com que, enfim, as sociedades humanas, o conjunto de pessoas que vai incorporando as diferentes sociedades, avance em algum sentido. Não vamos agora discutir se aqui o avanço pode ser numa direção positiva ou negativa, de acordo com a nossa perspectiva. Isso é outra questão, mas de facto há uma aceleração e há uma diferenciação ao longo do tempo. Se não fosse assim, isto é, se nós não tivéssemos memória, provavelmente estaríamos hoje no mesmo ponto, não digo do peixinho vermelho, mas voltaríamos a repetir os mesmos ciclos e ainda estaríamos num estado social muito mais recuado do que aquele que estamos. Portanto, esta questão da memória é uma questão que tem a ver com a nossa própria capacidade para crescer, para produzir novas realidades e, portanto, para avançar em alguma direção. Esta capacidade tem, no momento que estamos a atravessar, nestes últimos tempos, digamos, uma outra dimensão. Estamos a falar, quando falamos de memória, de qualquer coisa
que, nesta altura, já não é apenas vivida do ponto de vista estritamente pessoal. Claro que também existe a memória coletiva ou a memória partilhada, mas neste momento nós temos outras formas de agregar memória, particularmente aquelas que foram oferecidas pela chamada revolução do digital e das redes, etc., que faz com que, de facto, nós tenhamos muito mais informação que pode ser reunida, pode ser organizada e da qual nós depois nos podemos servir, mesmo que não tenhamos que memorizar do ponto de vista formal, não é? Porque sabemos onde é que ela está, onde é que está aquele conhecimento, que está memorizado, pode ser num disco do computador e que depois nós podemos utilizar. Esta questão ainda se coloca numa outra dimensão de dificuldade por causa da rapidez da transformação do conhecimento e da forma como aquilo que nós somos capazes de reter do que se passa à nossa volta tende, devido a essa velocidade crescente da informação e também ao volume, que todos conhecemos que é outro dado importante, tende, portanto, a ganhar uma capacidade de se desvanecer e depois permanecer, quanto muito nos tais discos dos computadores, que é extremamente complicado. Eu posso dar um exemplo, tenho vários, mas tenho um exemplo muito curioso, porque aos meus alunos eu faço de vez em quando alguns testes desta natureza e fiz um pequeno teste. Sensivelmente seria por volta de 2003 ou 2004, portanto há cerca de 10 anos que o fiz, e perguntei a alunos, estamos a falar de alunos de letras, e por acaso de um curso de História, que supostamente deveriam ter até apetências e qualidades e condições de natureza diferente, e perguntei-lhes, ouçam lá, o que é que aconteceu, de facto, de profundamente impressionante em termos da realidade do mundo e que alterou as relações entre as nações, a nível das questões de segurança, etc., em 2001. Eu tinha na sala, enfim, não sei o número certo, mas seriam 50 e poucas pessoas, e naquele momento nem uma única pessoa foi capaz de me falar do ataque ao World Trade Center. Nem uma única pessoa. Claro que depois, quando eu disse o que era, toda a gente, ou quase toda a gente, pois realmente é isso, tem toda a razão e tal, como é que eu me fui esquecer de uma coisa dessas? Mas naquele momento não foram capazes. E eu só interpreto isso, de facto, em função, não necessariamente do facto daquelas pessoas quererem descartar aquela informação, mas porque não tinham outro modo no meio do vendaval de informação e da rapidez de conseguir que a informação mais ou menos relevante que veio depois não fosse capaz de apagar ou pelo menos de diluir em termos de visibilidade esse momento tão central, enfim, da nossa história recente, como foi o que aconteceu no 11 de setembro de 2001. Então, estamos a falar de memória, mas eu tinha proposto falar da história. Seria outra conversa diferente, falar da relação entre memória e história. A relação existe, embora formalmente são realidades ou são conceitos diferentes. Em regra, a memória recorda e revisita o passado. A história tem uma outra função, recupera, reordena, tenta explicar o passado. No entanto, não existe história sem memória, portanto, porque nós, quando colocamos questões que, do ponto de vista prático, tentamos representar no domínio da história, só o fazemos porque temos referências que a memória nos traz de acontecimentos passados. E, portanto, a relação entre história e memória é absolutamente fulcral, independentemente dos eventos, das situações e dos momentos. Chegamos então aqui a uma questão, que é uma questão, mais uma daquelas que não tem solução, mais uma daquelas que seria muitas vezes capaz de suscitar conversas infinitas, que é a velha questão de para que serve a história. Então, a história, é verdade, tem uma relação com a memória, mas é mais do que a memória, então para que é que serve? Onde é que vai? Que limites é que tem? Bem, as questões são colocadas habitualmente, muitas pessoas que têm uma relação pouco prática com o conhecimento histórico, muitas vezes desvalorizam, já ouvi de tudo, porque interessar-nos por assuntos que já aconteceram há mais de 100 anos, ou
isso não será um bocado interessar-se por besbilhotice, querer saber da vida dos outros, então e os outros até já morreram, porque é que você está a interessar-se por esse tipo de tema? Ora, isso não é perda de tempo. Aliás, no contexto atual, enfim, como sabemos, de crise, eu diria mais do que crise, de ataque às humanidades e às ciências sociais, para não dizer às artes também, estas questões são colocadas ainda de uma forma reforçada, não é? A ideia de que, de facto, interessamos-nos por temas que são pura perda de tempo e, eventualmente, também pura perda de dinheiro. E, portanto, não deve ser qualquer coisa que deve ser reservada para situações muito especiais e que não deve merecer sequer um investimento especial. Esta desvalorização da história é tanto mais impressionante, no meu ponto de vista, quanto nós vivemos num tempo em que a história está mais presente do que nunca no nosso cotidiano. Isto pode parecer uma contradição, aparentemente, é um paradoxo, mas, do meu ponto de vista, é verdadeiro. Isto é, nós vivemos um tempo no qual ouvimos falar de história como nunca. Entramos numa livraria, vemos desde o romance histórico, enfim, mais ou menos de alguma qualidade, enfim, embora falar de qualidade seja discutível, até o romance light ou ultra light, que tem a história como ponto de partida. A publicidade recorre muitas vezes à história como instrumento para apoiar uma determinada mensagem. Vemos também, muitas vezes, como o cinema e a música, a publicidade, enfim, um conjunto de situações, utiliza a história como nunca. Vemos até como, muitas vezes, aquilo que nós chamamos em termos gerais, os poderes, né, os grandes poderes, quer a nível, sobretudo, do poder de Estado, enfim, os governos, e depois mesmo numa outra dimensão, a nível, por exemplo, do poder autárquico, utilizam muitas vezes a história como estratégia de legitimação. Isto é, nós utilizamos, é utilizada uma interpretação determinada da história para depois, em princípio, embora isto que eu vá dizer esteja obviamente simplificado, depois de dizer que nós que temos a autoridade, não é? Nós que temos o poder, estamos, de certa forma, a ser uma espécie de sacerdotes da história. Estamos a representar ou estamos a dar corpo àquilo que é o sentido da história. Isso é uma forma de legitimação. Então, como sair daqui? Eu diria que, olhando a história como forma de conhecer o passado, de uma forma mais completa e uma forma que não tenha apenas o passado como referente. Eu diria, assim, muito simplificadamente, que existem três histórias. Dentro da história há três histórias. Há uma história que é aquela que nós habitualmente recolhemos. Provavelmente aquela que a maior parte das pessoas que estão aqui, na sua formação, ouviu durante a maior parte da sua vida, porque foi essa que se fez durante mais tempo. É aquilo que muitas vezes se chama a história dos vencedores. Não é? É aquela que tem a ver com uma certa continuidade que, em termos de um certo padrão de equilíbrio em termos de poderes, define quem manda e quem é mandado, ou quem orienta o sentido da história agora em termos práticos, ou quem é orientado. Essa é a história dos heróis, é a história dos santos, é aquela que tende muitas vezes a mitificar, a tornar mito aquilo que partiu de uma realidade material muito mais presente. É aquilo que nós podemos chamar uma forma de justificar ou de incorporar o pensamento mainstream. Segundo aspecto, é a história silenciada ou dos silenciados, que é muito maior do que nós muitas vezes fazemos crer. Eu não gosto de falar de povo porque é uma entidade abstrata, mas falando em termos gerais do povo, dos operários, dos camponeses, a história dos marginais, a história das mulheres que, de alguns anos a esta parte, começou a ser encarada de uma forma diferente, mas que ainda tem muitos obstáculos, a história das minorias étnicas ou das minorias sexuais, a história dos pensadores que não foram necessariamente aqueles que venceram, mas que, apesar de tudo, contribuíram de alguma forma para oferecer alternativas em termos de conhecimento. A história de artistas, de escritores que talvez não tenham recebido o estatuto de génios, mas que tiveram em algum momento um papel importante para muitas pessoas que os seguiram, que os ouviram, que os olharam, que interpretaram a sua mensagem. Os chamados nómadas intelectuais também, aquelas pessoas que utilizam o conhecimento, indo buscar esse conhecimento a fontes diversas e não recorrendo apenas ao tal conhecimento mainstream que a história dos vencedores impõe. E, por fim, a história emancipatória
que define como instrumento de liberdade e daquilo que nós chamamos empowerment. Portanto, uma história que, sendo debruçada sobre os movimentos sociais, sobre os movimentos de libertação nacional, sobre os inconformados, sobre as novas ideias, sobre a inovação, de que já falámos hoje aqui, sobre, no fundo, os projetos de natureza utópica, dando ao conceito de utopia aqui um sentido muito mais positivo do que aquele, muitas vezes pejorativo, que circula por aí. Enfim, dando poder a vozes, a leituras que são rejeitadas muitas vezes pela tal história dos vencedores, à qual me referi em primeiro lugar. O tempo começa a avançar, mas penso que ainda tenho tempo de concluir. Em resumo, olhando este panorama, vemos então que não existe uma história, existem histórias, existem narrativas diferentes e todas elas nos podem, de forma diferente, porque se completam, ajudar a perceber, a entender aquilo que é o nosso percurso através do tempo, que começa no antes, que se continua num durante, aquele tempo no qual estamos a viver, e que se prolonga ou que se projeta para um futuro que naturalmente nós não podemos adivinhar e muitas vezes não podemos planificar todo, mas podemos com toda a certeza encarar de uma forma relacionada com aquilo que aconteceu antes. Eu quero acreditar que neste momento de crise que estamos a atravessar, um dos momentos, uma das grandes dificuldades que tem a ver com a necessidade de, a todo momento, dar respostas a questões muito imediatas, tem a ver com essa falta de perspectiva que nos separa de uma dimensão do tempo que vem do antes e que se prolonga através dos anos e dos séculos, não é? E dando até uma noção de relatividade àquilo que parece inacessível ou que parece impossível de realizar. Falta muito isso e nós temos essa dificuldade quando precisamos um pouquinho de esperança. Já muito próximo do fim, eu queria agora ligar a história ao sonho. Isto que eu estou a dizer é obviamente qualquer coisa que tem a ver com a forma como nós podemos olhar a história para além dos manuais ou dos livros mais interessantes ou menos interessantes que possam existir. Claro que também existe uma história que se lê, que se vê por prazer. Eu leio muitos livros de história pelo simples prazer de os ler apenas, como leio um romance ou leio um livro de poesia, vejo um filme ou ouço uma música. Mas existe um outro lado que tem a ver com este alimento da capacidade de projetar sonhos que a história nos dá. Um filósofo alemão que já morreu há alguns anos, não muitos, eu por acaso durante algum tempo pensava que ele já tinha morrido, portanto já desapareceu com uma idade muito avançada, que era o Ernst Bloch, falou num trabalho sobre aquilo que ele chamava o princípio esperança, um trabalho sobre a capacidade humana de produzir futuros através da esperança. Num certo momento, ele também tinha formação na área da psicanálise, falou da diferença entre aquilo que nós chamamos de sonho adormecido e o sonho acordado. Não é? O sonho adormecido, que é aquele que normalmente todos temos durante a noite, mesmo aquelas pessoas que dizem que não sonham, parece que todos nós sonhamos, o que temos é, muitas vezes, falta de memória, lá está, embora com outro tipo de memória, para recordar aquilo que sonhamos durante a noite. Mas todos sonhamos o sonho adormecido, do qual depende diretamente a experiência vivida, e que basicamente é aquele que é estudado pela psicanálise. E depois existe o sonho acordado. O sonho acordado é aquele que parte da nossa experiência acumulada na nossa vida e na vida daqueles que nos antecederam, e nos projeta para futuros plausíveis, que nos projeta para o futuro. Não é? E é este lado do sonho acordado que, aplicado à utilização do conhecimento do passado, quando eu falo do passado, não é apenas do passado, enfim, dos romanos, ou dos fenícios, ou mesmo do início da nacionalidade, falando aqui de Portugal. O passado é também, de hoje em dia, até com a aceleração do tempo, aquilo que aconteceu há um mês ou há 2 meses. Utilizando então essa dimensão para poder pensar futuros. Existe, portanto, e agora eu já cheguei ao tempo limite, existe, portanto, uma história mais passiva, que nos é dada, de certa forma, de mão beijada, que é tal que nos dá a receita, que nos, utilizando uma expressão simples, que nos faz a papinha toda, que nos dá a papinha toda feita. Foi assim que aconteceu, portanto é assim que eu passo aos meus filhos e que os meus filhos passarão aos meus netos em relação àquilo que foi o passado. E existe uma outra, mais ativa, que nos põe de forma crítica em contacto com uma dinâmica que vem do antes
e vai até ao depois. A mim parece que esta é muito mais interessante. Claro que quem faz história, quem é historiador, também estuda o passado e não está todo o tempo a sonhar com futuros plausíveis, não é? Porque senão era futurólogo ou era mago, não era historiador. Mas, de qualquer modo, essa dimensão de projeção parece absolutamente essencial. É muito mais interessante porque não faz de nós observadores passivos e porque, então, nos projeta até um futuro que todos esperamos, ou nós, ou os que vêm depois, irão cumprir. E é tudo. Obrigado.